Graça e paz, povo. Estou eu aqui novamente. Sabe, gente, a gente se comove muitas das vezes, né? Se compadece pelos nossos irmãos que estão presos em sistemas doutrinal e religioso, né? Porque na realidade são vítimas de um sistema, né? São vítimas de um sistema. Trazendo para suas vidas condenação e morte, né? Não literalmente, mas nas suas mentes, né? Anulando a graça de Deus. Lembra quando Paulo disse assim: não anulo a graça de Deus. Se a justiça vem pela lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, ou seja, o próprio texto vai dizer que anular a graça de Deus é seguir a lei. Então, e o que é seguir a lei hoje dentro desses templos religiosos? É justamente você voltar aos rudimentos fracos e pobres que era daquele período, daquele tempo, e que a lei nunca foi para os gentios, o povo, os outros povos, e sim para Israel. Então, quando você, dentro desses templos religiosos, você faz menção da lei, que é jejum, sacrifício, batismo, dízimo principalmente. Aliás, todos os rudimentos da lei, e o dízimo principalmente por quê? Porque é onde eles lucram, trazendo para você condenação. Se você não der o dízimo, um devorador vai acabar com a sua vida, um devorador vai vir e vai destruir aquilo que você tem. Então isso é condenação para você. E se eles usam isso, é para te trazer isso, justamente. E anulando a graça de Deus, aquele que já existe na sua vida, antes mesmo de você nascer, trazendo para você todas as sortes de bênçãos. Você está aí anulando a graça dele na sua vida. E por causa do quê? Por causa dos sofismas e do engodo doutrinal dentro desses templos religiosos. Para começo de conversa, nenhum templo religioso a dizer que é a igreja ou uma religião que foi instituída por Deus, nenhuma dessas foi de fato instituída por Deus. Eles fazem isso por torpe ganância e manipulação de texto para dizer que aquela ali é a igreja verdadeira, igrejas de paredes, onde igrejas são vidas. O dízimo foi dado aos levitas. Antes de ser dado aos levitas, o dízimo, quem praticou o dízimo foi Abraão, como está lá em Gênesis 14. Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, e é isso que eles usam para te enganar. Que o dízimo não é da lei, já foi dado por Abraão. Sim, Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. E não era dinheiro, era espólios de guerra. Abraão lutou contra os reis, pegou o espólio de guerra daqueles reis, devolveu apenas o espólio de guerra de Bera, que era o rei de Sodoma, devolveu apenas o espólio de guerra a Bera, que era o rei de Sodoma, e o restante ele dizimou. Eu tô falando isso porque teve um rapaz aí que foi tentar me refutar e falar que era mentira, que Abraão tinha devolvido o espólio de guerra. Não, ele devolveu apenas o de Bera, o rei de Sodoma, apenas esse. O restante ele dizimou e deu a Melquisedeque. E o dízimo foi instituído na lei para os levitas, para cuidar do templo, né? Para o cuidado do templo, e era alimento, né? Esses alimentos eram para ser dividido ali para as viúvas, né? Os pobres ali, para que haja mantimento na minha casa. Aquele período existia o templo ali ainda de pé,
Então tá tudo dentro de um contexto, mas era uma lei para Israel e não para os dias atuais. Aí eles tentam te enganar, falar não, o que foi abolido por Cristo, foi a lei das ordenanças, não a lei moral, que se diz referência aos mandamentos, não a lei moral. Tá, então dentro desse erro que vocês mesmos cometem, que a lei, na realidade a lei faz parte de um pacote, tanto os mandamentos quanto as ordenanças faz parte de um pacote, isso constitui a lei. Aí vocês tentam desmistificar, né? Separar o que é ordenança e o que é mandamento, para alegar sandices de vocês e fazer com que o povo caia no engodo religioso, falar que foi as ordenanças que foi anulada. Então, se as ordenanças foram anuladas dentro desse erro de vocês, então vocês cometem mais um erro, porque o dízimo era uma ordenança, não faz parte da lei moral. Não faz parte da lei moral, que é os 10 mandamentos. Então vocês continuam debaixo do erro. Continuam debaixo do erro. O sistema doutrinal e religioso faz isso. Trata Cristo por mentiroso, anulando a graça de Deus na sua vida. Porque o fim da lei foi Cristo. E essa lei nunca foi para nós. Tanto é que Paulo vai dizer, né, que os gentios não tinham lei. Não era para os gentios. Aquele período transportando para lá, nós seríamos os gentios. Nós não tínhamos lei. Tá bom, gente? Graça e paz. Desperta, ó tu que dormes. As religiões, por torpe ganância, suscitam a lei mosaica para te aprisionar, te colocar embaixo de dogmas e preceitos religiosos que não têm valor algum diante de Deus, e sim apenas para o seu ventre. O dízimo é da lei e foi abolido por Cristo. Tá bom, gente? Fujam dessas masmorras. Não era nem para ir. Só existe essas masmorras por causa da altivez humana. Essas religiões aí e as manipulações dos textos. Graça e paz.